Hello, hello! Sejam bem-vindos aqui a mais uma aula e hoje vamos falar sobre como você aplicar a estratégia RP e no momento certo, tá? E o mais importante, você entender que a estratégia RP, ela sim funciona muito bem. A cada 10 operações que a gente aplica a estratégia, praticamente 9 a gente consegue recuperar uma posição que está com prejuízo, transformando em lucro. Então é importante você entender que ela funciona, mas você tem que aplicar ela no momento certo, na hora certa, porque a estratégia RP aplicada no momento errado, ela pode gerar mais prejuízo para você na sua operação, ok? Então vamos lá. A primeira coisa, aqui no gráfico diário, tá? Ela vai estar marcada os pontos ali, porque antes de você entrar naquela operação, você marcou o seu gráfico. Então, eu só vou fazer o gráfico diário aqui, só para a gente poder ter uma marcação bem básica na região que nós estamos operando nesse momento aqui. Eu não vou marcar todos os pontos, tá? Mas só para você ah, entender, ok? Então, vamos supor que numa operação dessa, você entrou com o objetivo, todo mundo falando que o Bitcoin está subindo, o Bitcoin está explodindo, vai chegar a 100 mil, 150 mil, e aí você é novo no mercado e você entra na operação comprado exatamente aqui, ó. Vamos supor que você pegou esse momento aqui, deixa eu colocar uma linha que eu gosto sempre de marcar com raio horizontal e tracejado aqui. Vamos supor que você entrou nessa operação. Deixa eu marcar aqui também. Vamos supor que você entrou aqui, ó, exatamente aqui nessa operação, comprado, né? Porque você está escutando o mercado, o Bitcoin ele desceu, está voltando a subir, e aí você se empolga com a operação e você entra comprado aqui, tá? Tá no gráfico de um diário, vou colocar no gráfico de 5 minutos, para a gente poder entender qual foi o cenário desse ativo aqui. Deixa eu ver. Mas ficou muito para trás. Vamos colocar aqui, ó, para facilitar. Vamos supor que você entrou nesse ativo comprado aqui, ó. Dá esse preço aqui mais ou menos. Ok? Só mudar essa cor, verde. Aí. Bom, vamos lá. Você entrou comprado nesse ativo aqui, exatamente nesse preço de 66.900, e você falou assim: agora o mercado vai explodir, porque está todo mundo falando que ele vai chegar a 100 mil. Aí você entra com o capital que você imaginar. Estou fazendo um exemplo aqui com US$ 10, comprar, ok? E aí, o mercado, no lugar de subir, ele faz o quê? Ele desce. Em vez de ele seguir a tendência que você acreditou, e ele começa a fazer isso aqui. E você fica apavorado e começa a realizar prejuízo. A grande maioria dos profissionais, o que eles fazem? Eles realizam prejuízo justamente porque ele entrou comprado e ele coloca um stop de prejuízo, né? Então, ou seja, se a moeda descer 20%, ele é estopado, ele sai da operação e assume o prejuízo de 20%. O nosso formato de operação não funciona assim. A gente opera com o mercado livre para tomar as decisões. Por quê? Eu não sei se você sabe, mas no mercado futuro, você só perde quando você fecha a operação. Imagine que você entrou nessa operação e está 200% negativo. Você ainda não perdeu esse capital, porque você só perde quando você fecha a operação. Então, a estratégia RP, ela nasceu não somente com o objetivo de você sair de uma operação em prejuízo, mas sim transformar ela em lucro ainda maior, ok? Então, seu preço está aqui em cima, você entrou com 66.900 aproximadamente, e o mercado começou a descer, 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 e você entra em pânico, porque o mercado está descendo, e você está alavancado a 20x, por exemplo.
Então, essa pequena descida de 6, vamos colocar 7%, você está alavancado a 20x e aí você foi a 140% negativo. O que acontece? Bate o desespero e você fala, nossa, vou perder meu dinheiro e começa a tomar decisões erradas no momento errado. E a estratégia RP é justamente para você lucrar ainda mais no mercado com essa estratégia, beleza? Então, nós já sabemos aqui que o negativo dessa operação aproximadamente 7%, você está alavancado a 20x, daria 140%, 120, 140% negativo, e aí você está com $10 na operação aqui, ok? Não importa o valor do seu capital de investimento. O importante é você entender a estratégia, ok? Então, essa é uma parte da estratégia que você precisa entender e aplicar no momento certo. Então, vamos lá. Estou 140% negativo. E quando que eu devo aplicar a estratégia RP? A primeira coisa, você precisa identificar quantos por cento a sua moeda movimentou. E não simplesmente quantos por cento você está negativo na operação, ok? Mas sim quanto que a moeda movimentou. Então, nós estamos falando aqui de 140% negativo, mas na verdade não seria nem aqui. Deixa eu melhorar essa situação aqui. Vou pegar aqui, aí. Ó, aqui, só que o seu preço está aqui, então, na verdade, ela tinha subido e ela desceu, ok? E aí passou do seu preço. Então, vamos colocar aqui certo, né? Daria 80% a 90% mais ou menos negativo. Quando que é o ideal? Eu só aplico a estratégia RP quando a minha operação está negativa acima de 70% a 80%. 100, 120, eu aplico a estratégia. Eu começo a olhar para ela quando ela está acima de 70% negativo. Por quê? Como eu vou aplicar 3 vezes o meu capital, não compensa eu fazer uma estratégia dessa quando ela está 10, 20, 30% negativo. Porque eu estou aumentando meu risco na operação, expondo meu capital ali a mais naquela operação, saindo do meu gerenciamento de risco, e aí para melhorar meu preço bem pouquinho. Quando eu estou 70, 80, acima de 100% negativo, eu melhoro o meu preço em até 70%. Então, a primeira coisa que você precisa entender é, se eu aplicar a estratégia RP agora, você vai fazer algumas perguntas. A primeira dela é o momento certo? Porque aplicar no momento errado pode te gerar prejuízo. Se eu aplicar a estratégia no RP agora, para onde vai o meu preço atual? Meu preço está agora 66.800 e eu estou comprado e a moeda desceu para 63. Se eu aplicar agora, para onde vai o meu preço? Ok? E outra coisa, se eu aplicar a estratégia RP com 3 vezes o valor do meu capital, a minha margem de segurança vai ultrapassar o ideal, que é no máximo 4%, que é a margem de risco, a margem de rácio, né? Se tiver em português de Portugal. 4, 5% no máximo. Porque se você aplicar a estratégia e você ficar próximo de ser liquidado, é importante você entender isso, tá certo? Então vamos lá. Eu entrei na operação, eu já me fiz essas perguntas e agora eu vou calcular para onde vai o meu preço. Se eu estou no preço de 66 mil, aproximadamente 800 e pouco ali, se eu aplicar a estratégia RP agora, para onde que vai o meu preço? A primeira coisa, a gente vai pegar essa barrinha aqui do lado esquerdo, intervalo de preço, e nós vamos calcular aqui qual que é o real que a moeda movimentou e não quanto eu estou negativo. Porque se eu olhar para o meu cenário, estou alavancado a 20x, a 30x, aí eu olho, estou 100, 150% negativo, você acaba se apavorando de forma desnecessária. Agora, quando você olha para o cenário da moeda, quanto que essa moeda, no caso o Bitcoin, quanto que ele movimentou? Beleza? Então, o primeiro passo, eu vou pegar essa ferramenta e eu vou passar ela do meu preço até onde ela desceu. Vamos supor que ela estava aqui nesse momento. Então, aqui nós falando de 4, vamos arredondar para 5% para facilitar. 5% apenas de movimentação dessa moeda. Então, ou seja, não é motivo de se apavorar, não é motivo de entrar em pânico, porque movimentação de 5% é muito normal no mercado de moedas digitais. Tem moedas que movimentam 20, 30% em um único dia.
tá? Então é importante você entender e não se apavorar. Então essa é a primeira coisa. Não tomar decisão errada pelo medo, pelo apavoro. Eu descobri aqui que dá mais ou menos 5%. A próxima coisa, que se eu aplicar a estratégia RP, para onde vai o meu preço? Então, o que você vai fazer nesse momento? Você vai pegar a sua calculadora, agora, você vê lá, vamos pegar o valor exato ali? 4,67. Então, 4,67 menos 70%, que é onde eu consigo melhorar meu preço se eu colocar 3 vezes o valor do meu capital, que vou mostrar para você aqui. Então, você entrou comprado com $10 aqui. O RP, você precisa aplicar na mesma direção, que seria comprado. Só que você vai colocar 3 vezes o valor do seu capital aqui embaixo. Então, 3 vezes 10 daria mais $30 comprado novamente. Então, quando você faz aqui mais $30 aqui, você está acreditando que ela bateu aqui na linha de suporte e ela vai reverter para uma alta. Então, você precisa aguardar essa confirmação. Abriu a primeira vela aqui, abriu a primeira vela verde, abriu a segunda vela verde, e aí ela confirmou uma alta, aí você aplica a estratégia, porque ela está confirmando uma reversão de mercado. É na hora que ela está voltando. Quando ela está voltando aqui, ó, voltando a subir, aqui ela desceu, aqui ela está voltando a subir. E nessa subida, ela confirmou a subida, você aplica a estratégia RP, ok? Beleza, eu estou aqui, eu confirmei, eu percebi que ela está realmente subindo, ela confirmou, volume de compra aumentou e ela vai realmente reverter e subir. Normalmente isso acontece quando? Sempre que tem uma lateralização de mercado. Deixa eu aumentar aqui para você entender. Ela desceu, começou a lateralizar aqui, ó. Eu estou no gráfico de 15 minutos para facilitar a visualização. Vamos ver se no de 5 fica bom também. Ó, já não vai ficar tão bom assim de 5 minutos, mas só para você. As decisões, elas são tomadas no gráfico de 5 minutos, ok? Mas aqui é só para você visualizar melhor. Então, o que acontece normalmente? Ela desceu, ela lateralizou aqui, que seria a distribuição, né? O mercado está distribuindo entre briga de comprador e vendedor, e aí ela lateralizou, ela abriu a primeira vela verde com a tendência de alta. Vela forte, abriu a segunda, confirmou. Ela está confirmando uma tendência de alta. Nesse momento aqui, na segunda para a terceira vela, você entra comprado novamente. 3 vezes o valor do que você estava antes. Então, você estava com $10 comprado. Ela desceu aqui aproximadamente 5%. Você foi lá e comprou mais 3 vezes. Quando você faz isso, você precisa seguir um bom gerenciamento de risco. Por que a gente opera com os percentuais da banca? Porque imagine só, você entrou aqui com 2% da sua carteira. Aqui você entrou com mais 6% da sua carteira. 6 mais 2 dá 8% da carteira. Por isso que a gente segue um bom gerenciamento de risco. Imagine se você entra com 10 aqui e agora você precisa colocar mais 30. Você compromete, você aumenta o risco. Então é importante você seguir um gerenciamento e não sair aqui. Ah, Marcelo, mas o meu capital ainda é baixo, a minha carteira ainda é baixa. Não importa. Se você não aprender a operar com pouco dinheiro, você nunca vai operar com muito dinheiro. Você nunca vai conseguir ter operações assertivas. Então é importante você seguir um método que funciona, ok? Beleza. Entendi. Momento certo. Ela entrou no processo de distribuição aqui, lateralizou, confirmou a subida, 3 vezes o capital que eu estava na posição. Detalhe importante, a posição é compra. Você vai continuar entrando em compra. Se você entrar aqui em venda, você inverte a sua posição e você realiza mais prejuízo ainda. Porque quando você inverte a posição, você perde o que está negativo e você como se estivesse começando uma operação nova, tá? Vamos lá. Aí você entrou aqui 3 vezes o capital e ela está subindo.
A primeira coisa que você precisa fazer é calcular o seu preço, se você vai chegar num preço bom. Então, pegando aqui a calculadora, 4,67 menos 70%, lembrando que é aproximadamente 70%, porque o cálculo é de 70% a 75% de melhoria no meu preço. Eu vou conseguir melhorar meu preço em 70%, 75%. Então, se a gente pegar aqui a ferramenta intervalo de preço, da onde eu estou, do meu preço atual, é 4,67% menos 70%, que seria a melhoria do meu preço vai para 1,40. Então, daqui, olha o que vai acontecer. 1,40. Então, se eu aplicar aqui, nesse exato momento, a estratégia RP, é importante você entender isso. Se você aplicar aqui agora a estratégia RP, na confirmação dessa alta, olha o que vai acontecer com o seu preço. O seu preço estava aqui em cima, agora o seu preço está aqui embaixo. E aí você está comprado, você está pegando essa alta. E aí acontece, ela começa a subir. Você aumentou o potencial de lucro em mais 100% aproximadamente. Ok? Aí, Marcelo, eu continuo aqui com $40, porque 10 mais 30 dá $40. Não. Entrou na posição, aplicou a estratégia RP, ficou positivo, passou pelo seu preço aqui, ó, ficou positivo, o que você vai fazer? Você vai sair da posição, 80% da posição, e vai deixar somente o valor que você entrou inicialmente, porque você está seguindo um gerenciamento de risco. Vamos supor que seria os $10 aqui. Você vai fazer o cálculo aí para sair $30 e deixar 10. Eu falo 80% para facilitar, mas tem operações que você vai precisar sair 90, tem operações que vai precisar sair 70. Então você faz o cálculo para entender quanto ficar os $10. Aí acontece, o seu preço está aqui agora, olha o que acontece com você. Você começa, deixa eu inverter aqui, você começa a lucrar, não mais daqui onde estava o seu preço, mas daqui embaixo. Você começa a subir, você começa a subir, começa a subir, você melhorou seu preço e olha o que acontece. Você aumenta o seu potencial de lucro na operação. Então, a estratégia RP é assim que funciona. Se você aplicar da forma correta, a cada 10 operações, é possível que você saia 9. Ou seja, você tem uma assertividade muito, muito, muito grande. Ok?